Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu irei falar sobre temperatura do ar. Vamos lá? Então, introdução. Por que falar de temperatura? Qual que é a importância de temperatura? Bom, a temperatura ela expressa de maneira bem simples a energia contida no meio. Qual que é o meio para a agricultura? O meio é aquela nosso volume de massa de ar em que a planta se desenvolve, né? Então pensa assim, se a temperatura ela aumenta, nós vamos relacionar que a energia daquele meio aumentou. Se a temperatura reduz, a energia reduziu. Então há uma correlação. Eu expliquei em vídeos anteriores em que a energia, o cálculo da energia térmica depende da temperatura. Tá? Então a temperatura do ar ela expressa de maneira simples a energia contida no meio. Está relacionado temperatura e energia. A temperatura ela varia ao longo do dia e do ano. Então de manhã, às 4 da manhã, 5 da manhã a temperatura é baixa, meio-dia muito intensa, depois ali próximo das 7, 8 da noite também já reduziu bastante comparado com meio-dia. Varia ao longo do dia e também ao longo do ano. Nós temos as estações: primavera, verão, outono e inverno. Então, cada estação que ocorre ao longo do ano, né, cada estação ali dividido, 4 estações, vai ter uma temperatura que a representa. Tá? Então, a temperatura ela vai variando. E também tem vídeo explicando por que altera essa temperatura. Relações astronômicas entre Sol e Terra. Lá você vai entender tudo isto. Os seres vivos, aí nós podemos falar de nós, os animais, os outros, né? E as plantas. Então vamos imaginar nós, uma temperatura muito quente, 60, 70 graus, 80 graus. Nós não conseguimos sobreviver nessas temperaturas, 80 graus Celsius. Mas vamos ser mais amenos, né? Os animais, vamos dar um exemplo aqui para produção agropecuária, parte da pecuária, bovinocultura. Os animais eles têm alguns mais resistentes e outros menos resistentes ao calor. Isto devido à sua adaptação. Então este animal ele evoluiu, ele se desenvolveu em regiões, alguns em regiões mais quentes, outros mais frias. Quando você leva um animal desse para uma região muito diferente, ele não é adaptado, ele não é acostumado com aquela condição climática. Muitas vezes vai se buscar ou realizar um melhoramento genético para que tenha um gene que tenha uma maior resistência àquelas temperaturas diferenciadas, ou vai tentar proporcionar condições com instalações rurais para adequar. Por que eu estou falando da pecuária? Porque a agricultura é bem parecido, as plantas elas também se desenvolveram. Então, para você conhecer bem de uma cultura, procure a sua origem, de onde surgiu essa cultura. Então, as culturas, cada tipo de cultura surgiu em um determinado lugar. E esse lugar ele tinha uma condição. E muitas das culturas elas foram tendo um melhoramento genético, se adaptando a diferentes condições. Tá? Então, se a planta ela é melhor adaptada, ela vai ter um melhor desempenho, que seria um melhor crescimento, rendimento, que nos interessa no final é uma maior produtividade. E tudo isso que eu estou falando de adaptação está muito relacionado com a temperatura. Então, o local onde vai se instalar a cultura precisa ser favorável ao cultivo ou utilizar ambiente controlado. No caso aí, nós poderíamos citar os ambientes protegidos, as estufas, casa de vegetação, para condicionar uma temperatura adequada ao cultivo de determinada cultura. Então, agora, variações diárias dependem da trajetória do Sol acima do horizonte. Então, lá em relações astronômicas entre o Sol e a Terra, eu comentei muito sobre isso. Então, por que a temperatura varia durante o dia? Devido ao ângulo de elevação solar. Né? Então, o Sol ele vai percorrendo, né? Ele pode ver que ele vai nascer e se pôr. Né? Nasce ao leste e se põe a oeste. Então, todo esse percurso
faz com que a temperatura ela vai alterando, né, ao longo do dia. E também em relação ao ano, eu comentei também em vídeos anteriores sobre os solstícios, né? Então, só para exemplificar aqui nesta figurinha, o Brasil ele está no hemisfério sul. Então aqui em junho, como a maior incidência de sol é no hemisfério norte, nós temos o inverno. Já aqui ocorre ao contrário. Em dezembro, nós temos maior emissão no hemisfério sul, que está o Brasil, por isso que nós temos o verão. Já lá nos Estados Unidos, eles vão ter o inverno, é invertido. Então, as variações ao longo do ano vai depender da declinação do Sol, tá? E também vai estar relacionado com qual que é a posição do local, né, em relação à latitude. Então agora balanço de energia. Então nesta figura é apresentado então RL é a radiação líquida disponível que chega no sistema solo, planta, atmosfera. O H é o fluxo de calor sensível, então é aquele fluxo que resfria ou aquece o ar. Então só lembrando aqui, o H ele é um calor, ele é um fluxo entre o solo e o ar. Então aqui temos camadas, né? Aqui tem uma camada de ar, aqui vai tendo outras camadas de ar. Então o que acontece? Falando lá de outro vídeo também, que eu falei sobre a convecção, que é essa troca de massas de ar. Então essas massas de ar, elas estão aqui presentes, aqui em cima da superfície. Então esse ar ele pode aquecer e dar espaço para outro, certo? Então isso é muito importante. Essa transferência de energia, ela vai resfriar ou aquecer o ar, tá? Ou consequentemente, o ar também pode resfriar ou aquecer o solo, que é o que acontece aqui, ó. Aqui no caso a energia está vindo do solo para o ar, no caso aqui está aquecendo do ar para o solo. O LE é o fluxo de calor latente, processo de evapotranspiração. Então perceba que ele apenas sai do solo. Então é a energia que foi gasta para evaporar uma determinada quantidade de água. É por isso que a água que sai da folha para a atmosfera, ela esfria as folhas das plantas, porque essa passagem da água que está em líquido dentro da planta, ela sai pelos estômatos, que são em pequenos espaços na folha, e passa para a atmosfera. Essa água não vai em forma de gota, ela vai em forma de vapor d'água. Essa passagem do líquido para o gasoso, para passar de um estado para o outro, é preciso gastar muita energia. Então esse gasto de energia causa o resfriamento da folha, essa perda de energia. Tá? E ocorre também essa perda de energia do solo para o ar a partir da evaporação. No caso aqui, evapotranspiração também. Evaporação mais transpiração é igual evapotranspiração. O fluxo de calor sensível no solo, então aqui no caso é a energia que vai descendo a camadas mais inferiores e aqui vai chegando para a superfície. Aqui não está na figura porque é muito pequena essa energia, mas tem também uma energia chamada de P, que é a energia utilizada nos processos biológicos, de 3 a 4%. Aquecimento e resfriamento do ar. Então preste muita atenção nessa figura. Então aqui nós temos radiação. Olha a unidade da radiação. Eu já falei em vídeos anteriores lá sobre unidade. Aqui a radiação é em watts por metro quadrado. Watts é joule por tempo, ou seja, joule é energia por tempo, né? E aqui dividido por uma área. Então nós temos energia considerando o tempo e considerando a área, que é o ideal, né? O mais aplicado à situação prática. Nessa linha mais escura temos a radiação solar. Então é o que chega. Na linha mais fraquinha, que cinza, a emissão efetiva terrestre. Então, radiação solar, a flecha que chega no solo, e emissão efetiva terrestre é como o que estiver saindo, né, no balanço do solo. Então, perceba aqui que toda essa área aqui, A1 e A2,
é o total diário da radiação absorvida. Então perceba que quando é meio-dia, está chegando 900 watts por metro quadrado, porém 600 watts está sendo emitido, está voltando. Então, mais ou menos 300 watts vão para onde? Eles são, de uma forma ou de outra, utilizados em algum processo, sendo absorvido, por exemplo. Tá? O 1 mais o 3, ou seja, toda essa área aqui embaixo, essa área aqui, mais esta área, é o total diário de emissão terrestre. Então perceba que quando dá aqui, ó, então houve a radiação das 6, deu o pico meio-dia, e aqui finalizou às 6 da tarde. Porém, mesmo não tendo mais a radiação solar, o ambiente ali da superfície terrestre continua emitindo radiação. Então, vai se emitindo por quê? Porque toda essa parte, né, da troposfera ela foi aquecida. Então, esse calor, né, ele vai se trocando. Tá? Então, ele vai voltando. Então, aqui é a emissão. Então, vai indo, né? Ele continua e depois aumenta aqui novamente, próximo do meio-dia. O 2, apenas essa área, é a fração excedente utilizada para outros processos. Eu comentei, né, que meio-dia tem 900 watts por metro quadrado e eles são emitidos mais ou menos 600. Ou seja, para onde foi esses 300 watts por metro quadrado? Foram utilizados para outros processos. O 3 é o déficit da radiação na superfície, é o que eu comentei. É o que fica depois sendo emitido. Tá? Agora, em relação aos pontos. O ponto A e o ponto B é o ponto em que é o balanço da radiação, o que chega e o que sai, ele é zero. Né? O valor que chega e o valor que sai é o mesmo. Então aqui, por exemplo, né, é mais ou menos 180 watts por metro quadrado, que tem de radiação e que tem de emissão. Aqui, aproximadamente 420 está sendo incidido por radiação e está sendo emitido. Então é o balanço. O A e o B, no caso daqui até aqui, neste intervalo, o balanço é positivo. Por quê? Porque tem mais radiação do que emissão. Já do B até o A, se a gente for fazer o inverso aqui, tipo daqui, aí depois continua aqui, né, que chegou outro dia, o balanço é negativo, porque não tem, no caso, tem menos radiação e tem maior emissão. Vamos lá então, aquecimento e resfriamento do ar. Então a radiação, ela interfere na temperatura, porque a radiação, ela nada mais é do que a energia. E a energia que promove a agitação das moléculas, e essa agitação das moléculas, o aumento da agitação é um aumento da temperatura. O aquecimento e resfriamento do ar depende do balanço de radiação da superfície, por isso que é importante. As trocas de calor do ar com a superfície basicamente se dá por convecção e condução. Isso considerando da superfície do Sol até 3 metros. Fiz um vídeo também sobre isso, mas vou retomar aqui. Condução é aquela transferência, processo de transferência de energia de átomo a átomo. Convecção é o movimento da massa de ar. Tá? Então, as trocas de calor, só lembrando, da superfície com o ar, ele se dá por essas duas formas. A difusão turbulenta, o que é isso então? É o movimento turbulento do ar na atmosfera, que transporta calor, vapor d'água, energia cinética. Energia cinética é a própria velocidade do vento, que ela tem energia cinética. O gás carbônico, poluentes, defensivos agrícolas. E essa difusão turbulenta, esse ar que se movimenta de maneira turbulenta e vai misturando, transportando calor para diferentes pontos, depende do movimento friccional e convectivo. O que é esse movimento friccional e convectivo? Está aqui embaixo. O friccional ele é causado pela diferença, variação da rugosidade na superfície e pela variação da velocidade do vento com a altura. Então, imagina que em uma cidade existem diferentes superfícies, rugosidade.
Tem área que é plantada soja, milho, eucalipto, solo nu, tem rios. Então, toda essa diferença causa o movimento friccional. E, claro, o vento ele também tem diferença de velocidade em diferentes alturas. Então, essas diferentes velocidades e as diferentes superfícies com as suas rugosidades é o que caracteriza o movimento friccional. Já o movimento convectivo é causado pelo balanço positivo de radiação da superfície. Então vamos lá, voltando para a figura anterior, né, que lembra lá, radiação e a emissão. Essa radiação e essa emissão ela vai interferir no aquecimento e no resfriamento do ar. Mas esse movimento de aquecimento e resfriamento ele vai depender, né, quando ele vai depender dessa difusão turbulenta. O que é essa difusão? Essa difusão dessa energia. Essa difusão dessa energia, que é esse espalhamento, vamos dizer assim, ele tem um movimento friccional, que depende da velocidade do vento e da rugosidade, e convectivo, que é relacionado ao balanço da radiação. Então, tem duas formas. Ainda falando de aquecimento e resfriamento do ar, durante o dia o ar da superfície começa a ser aquecido pela superfície do solo por condução. Então, temos aqui a superfície e temos aqui uma camada de ar. A superfície aquecida, ela vai aquecer essa camada de ar. Essa camada de ar, quando ela se aquece, ela vai fazer o quê? Ela vai primeiro, deixa eu pegar aqui outro... Ela vai aquecer essa outra camada de ar. E assim sucessivamente. Vai aquecendo por condução. Tá? Então, esse aquecimento inicial, ele é como se fosse lá de átomo a átomo. Ele vai se aquecendo assim. Porém, depois, quando ele já tem um certo volume, o movimento vai se dar por convecção, que daí é a mudança. Então, o ar que se aqueceu, ele se expandiu, aumentou o volume, reduziu a densidade e dá espaço para um ar mais frio. Então, o ar quente ele sobe, o ar frio desce. Tá? É por isso que as geladeiras elas têm o congelador, aquelas que não têm a divisão entre congelador e o refrigerador, o congelador ele é em cima, porque ele ajuda, né, que o ar frio ele gela, né, ele resfria toda a geladeira. Se o congelador fosse embaixo, como o ar mais frio ele já é mais denso, ia ter uma dificuldade de ocupar todo o volume, o ar frio dentro de um refrigerador. Mas assim, então vamos de novo. A superfície aquecida do solo, com cultura ou não, ela vai aquecendo o ar por condução. E depois de um certo tempo, esse ar que foi aquecido de camada em camada, ele dá espaço para um ar mais frio. Ele sobe e o outro desce. E isso vai causando movimentos, certo? Trocas. Temperatura máxima do ar em contato com o solo ocorre simultaneamente com a temperatura máxima da superfície com o solo. Então, quando o ar está com a temperatura mais elevada, máxima, é porque a temperatura do solo também alcançou a máxima, tá? Mas isso falando daquela camada mais próxima do solo, porque está relacionado com a condução. Após 10 metros de altura, as variações de temperatura em relação à altura não dependem da temperatura da superfície do solo. Então, em relação ao solo que se aqueceu e essa energia passou para o ar por condução e depois começou o processo de convecção, isso vai valer, né, até 10 metros. Depois são outros processos. Mas como a maior parte das culturas elas estão instaladas, elas crescem até 10 metros de altura, então é por isso que é explicado esses conceitos. Agora aqui tem uma outra figura que apresenta, né, então a variação da temperatura ao longo do dia. E aqui também é importante a relação entre a radiação solar e da temperatura. Então perceba que existe uma grande correlação. Então quando aumenta a radiação solar, aumenta a temperatura. Quando reduz a radiação solar, reduz a temperatura do ar. Agora, variações da temperatura do ar, que nós estamos falando, aquecimento e resfriamento.
Então, essa temperatura do ar, ela varia conforme a latitude. Então, já comentei também. Então, em junho, a temperatura ela vai reduzir no Brasil devido à latitude que o Brasil se encontra, no hemisfério sul. Já em dezembro, como o Sol ele vai incidir diretamente aqui no hemisfério sul em dezembro, então, como a latitude do Brasil está aqui no sul, vai aumentar a incidência, ou seja, a temperatura. Tá? Então, essa variação quanto à latitude, em escala de tempo, ela é uma variação que se dá ao longo do ano. Tá? E depende da latitude. Continuando. Então, em relação à latitude, eu estou comparando o Brasil, que é no hemisfério sul, mas o Brasil é um país continental, então nós temos diferenças, por exemplo, de Porto Alegre comparado com Fortaleza. Então, ó, Porto Alegre, para se ter uma ideia, essa linha mais escura aqui, ó. Fortaleza, essa linha com esse tracinho baixo. Então, está aqui. Essa linha aqui, ó. Fortaleza está aqui. E Porto Alegre está aqui. Mas perceba que mesmo Fortaleza existe uma redução da temperatura em junho. Mas Porto Alegre reduz muito mais. Tá? E por que isso ocorre? Vou voltar na figura lá. Mesmo quando está aqui o Sol na época de junho, ele ainda, né, em junho, que ele incide mais aqui, ele ainda está mais próximo das regiões mais próximas da linha do Equador do que em Porto Alegre, que está mais aqui, numa latitude mais abaixo. Tá? Então, por isso que interfere, porque a incidência do Sol, apesar que está longe do Brasil, ela incide no hemisfério norte, o Brasil está no hemisfério sul. Mas existe uma diferença, porque no caso que eu estou utilizando, até esqueci, Fortaleza, Salvador, vamos pegar como exemplo, Fortaleza e Salvador. Salvador também está aqui, ó. Então, Fortaleza e Salvador está mais próximo da linha do Equador. Tá? Já Porto Alegre, Curitiba estão bem mais abaixo da linha do Equador. Ou seja, está variando a sua latitude. Então, isso vai interferir na temperatura. Tá? Então, continua. Tem outros fatores aqui que eu deixei. Então, a altitude interfere. Né? Também, eu vou colocar à frente uma figura. Estamos falando da latitude, certo? A altitude, que é a distância do nível do mar até o ponto do solo, né? Da superfície, interfere também. A longitude também, distância do mar e o albedo. Eu vou explicar também alguns desses pontos à frente. Então, agora, em relação à latitude ainda continua. Então, perceba que os estados do norte são mais quentes que o estado do sul, isto porque os estados do norte estão mais próximos da linha do Equador, sendo que a linha do Equador tem maior incidência de radiação comparado aos estados do sul. Então aí nós temos aí um padrão, né? Perceba que nós temos aqui uma variação, né? Mas tem um certo padrão em relação ao norte e sul. Agora, em relação à variação quanto à longitude. Então, latitude, né, se nós considerarmos o globo, latitude está em relação assim, a vertical. Agora, a longitude é a variação longitudinal. Tá? Então, o ar continental ele se aquece mais e se resfria mais por estar longe do mar. Ar continental são regiões longe do mar, tá? É longe ali do oceano. Então, próximo, nas regiões litorâneas, tem muita umidade, tem a presença do mar. No continente, no interior do continente, não tem tanta quantidade de água assim. Então, existe uma grande diferença. A água, eu falei isso em outro vídeo também, a água ela consegue absorver bastante energia comparado com o solo. Então, a água ela funciona como um regulador térmico. Então, é por isso que o ar continental, onde não tem tanta água, ele vai aquecer mais e resfriar mais.
porque não tem tanta água, que é um regulador. É por isso que o deserto é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. O calor específico da água é o dobro em relação ao solo. Está relacionado com isso. O que é esse calor específico? Então, a quantidade de energia para mudar uma caloria da água é muito maior do que a quantidade de energia para mudar uma caloria de uma grama de solo. É isso. Deixa eu voltar. A quantidade, calor específico, pode procurar para você se ficar com dúvida. O calor específico ele é relacionado com a energia, vamos chamar de caloria. Quantas calorias eu preciso adicionar em 1 grama de água para que eu mude a sua temperatura? Outra pergunta: quantas calorias eu preciso adicionar em 1 grama de solo para aumentar a sua temperatura? Na água precisa de muita caloria para aumentar. É por isso que quando está próximo ali do mar, para aumentar a temperatura naquele ambiente, vai precisar de muito mais energia. Então, geralmente, se a energia que chega próximo de uma região litorânea, perto do mar, é a mesma numa região longe do litoral, como a energia é a mesma nesse exemplo, vai aquecer mais longe da água, porque esse calor específico ele vai ser menor, o do solo. Já na outra região, o calor específico da água é maior. Então, para aumentar a temperatura, né, não vai aumentar tanto, porque precisaria de mais energia para aumentar igual em áreas continentais. O efeito da continentalidade faz com que a amplitude da temperatura do ar seja maior comparado ao litoral, falei isso umas 2, 3 vezes. Pode haver diferenças regionais como? Então, há exceções. O Nordeste, né, apesar que está ali perto do mar, né, muitas cidades são muito quentes. Por quê? Porque tem pouca vegetação e pouca disponibilidade de água, né? Então, assim, não a zona litorânea, mas assim, o Nordeste como um todo, ele está ali próximo, né, do Oceano Atlântico. A floresta amazônica, por exemplo, ela está bem longe do oceano, né? Mas o aquecimento do ar ele é controlado pela intensa evapotranspiração. Então, as plantas elas têm uma grande função de regular a temperatura, né, devido a essa água que elas pegam pelas raízes do solo e bombeiam até o ar atmosférico. Então, isso ameniza a temperatura. Agora, variações quanto à altitude. Então, só lembrando que existe um gradiente médio. Então, a cada 100 metros que sobe do nível do mar, então se reduz 0,65 graus Celsius. Então, só para exemplificar, se eu subir uma montanha de 1.000 metros de altitude, então eu vou ter 6,5 graus Celsius a menos do que o nível do mar. Tá? Então aqui é uma figura do estado de Goiás. Então, só para exemplificar, aqui é a distribuição da temperatura. Então aqui, perceba que são temperaturas mais quentes e na parte amarela aqui temperaturas mais frias. E eu fiz questão de pegar algumas altitudes. Então, para se ter uma ideia, aqui é o município de Ceres, 590 metros. Aruanã, 215 metros. Então, são bem baixos. Agora vamos pegar aqui os municípios que estão em amarelo, ou seja, temperatura média anual menor. Então, por exemplo, Mineiros, 760, Goiânia, que está aqui, 749, Brasília, 1172, Cristalina, que está aqui próximo, 1196 metros. Então, a altitude, ela também interfere na temperatura do ambiente. Então é importante também saber isso. Então falamos da latitude, longitude e altitude. E agora também o gradiente adiabático. Então, o que é adiabático? Quando eu falar essa palavra, imagina um ambiente que está isolado, sem troca de calor. Então, uma garrafa térmica, se eu estiver fazendo um experimento dentro dela, eu poderia falar que ela é adiabática. Ela não perde, né, e nem recebe calor do meio externo. Mas só para retomar, essa equação também já apresentei. A pressão atmosférica exerce maior pressão em menor altitude, ou seja, a pressão do ar atmosférico é maior próximo do mar do que em um pico de uma montanha. Tá? Então, se tem
em um local com maior altitude, então, se um lugar de 2.000 metros de altitude vai ter uma pressão menor, então o seu volume automaticamente ele vai ser maior para equilibrar. Então, considerando, né, gradiente adiabático, então não tem troca, né, de calor. Então aqui é constante, tá? A temperatura é constante. Então, para que se manter constante, então se aumenta a pressão, o volume diminui. Se diminui a pressão, o volume aumenta. Tá? Então, o que significa isso? Em locais mais altos, que não tem essa troca de calor, então locais mais altos vai ter menor pressão e vai ter maior volume. Tá? Então, essa que é a ideia. Se tem um maior volume, isso automaticamente vai interferir na densidade. Então, isso também interfere no movimento da massa de ar. E daí também em relação a isso, para o ar não saturado, a taxa de variação adiabática com a altura é de 1 grau Celsius por 100 metros. Tá? Então, em relação, se houver uma condição, considerando a não troca de calor, a variação de temperatura se daria diferente daquele outro exemplo, de 0,65 graus Celsius, seria de 1 grau Celsius a cada 100 metros. Aqui é uma equação para estimar a temperatura do ar. Então, aqui nós temos temperaturas medidas em diferentes horários. Então, aqui tem uma média ponderada, em que tem peso 2, a temperatura à meia-noite. Tá? Então, para locais que não têm estação, pode-se reproduzir modelos. Então, se tem duas cidades que estão distantes 200 quilômetros, se nessas duas cidades tem-se estação que mede temperatura, se tem uma cidade intermediária aqui, que está distanciada 100 quilômetros de uma da outra, ou se está distanciado 20 quilômetros de uma e 180 da outra, pode-se construir modelos, né, para fazer a estimativa da temperatura. Tá? Mas claro que o melhor é que tenha estação meteorológica em cada propriedade, em cada cidade, para acompanhar com uma maior precisão os dados. Essas foram as referências utilizadas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá uma curtida e até o próximo vídeo.